Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um Infra Podcast, hoje diretamente aqui do primeiro Infra Road do Brasil, na cidade de Curitiba. Hoje eu tenho um convidado muito especial, nosso professor e amigo, professor Djalma. Bom dia, Djalma, tudo bem? Olá, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. O que tá achando do evento? Como é que foi a sua palestra hoje? Nossa, eu estou assim surpreendido positivamente, né? Eu acho que teve um engajamento do pessoal bastante interessante. Isso mostra, né, que o pessoal está com bastante interesse, não só pela engenharia, como também infraestrutura. E, e o IPOS está conseguindo transmitir isso para o pessoal, né? Fiquei muito feliz também, né? Eu acho que minha palestra conseguiu, de alguma maneira, passar a informação, né? Pavimento de concreto, o pessoal está cada dia mais se interessando. É uma alternativa tão importante quanto a outras alternativas que a gente tem, e o concreto está ocupando o espaço que sempre lhe foi devido. Hoje em dia o concreto, já as pessoas estão pensando mais em durabilidade, né? E em durabilidade o concreto não se compara com o asfalto, né? Essa durabilidade realmente é uma das principais características, entre outras, que o pavimento de concreto tem, mas o que eu procuro sempre reproduzir para o pessoal, não só nas aulas que eu também ministro para o IPOS, né? Eu dou a disciplina de engenharia de pavimentação, engenharia rodoviária, é a preocupação do processo do pavimento de concreto, desde a concepção de projeto, né, passando por um processo executivo adequado, controle de qualidade, né, porque assim, a durabilidade do pavimento de concreto, todo o desempenho que ele mostra, precisa ser muito cartesiano nesse processo. Algo que se der digamos assim, alguma dificuldade nisso e não tem nenhum mistério, né, acaba jogando em xeque todo esse benefício que o pavimento de concreto pode proporcionar. Então a execução, não só a execução, mas o processo desde a escolha dos materiais, o concreto em si, tem que seguir uma determinada eh, uma fiscalização, né, para que seja executado de uma maneira correta, né? Então, Hoje nós estamos muito bem alicerçados com normas, né? Principalmente as normativas do DENIT. Ali as especificações estão muito claras, né? E como eu falei, não tem mistério, né? Se cumprir todo esse rito, né? Como você muito bem colocou, de escolha de materiais adequados. O Brasil tem dimensões continentais, né? Os agregados que nós temos no sul são completamente dos agregados que nós temos lá no Nordeste, no Norte. Então, um profissional de engenharia precisa ter a informação para tomar as melhores decisões. O que eu costumo sempre dizer é o seguinte: a pior coisa que tem para um profissional de engenharia é não ter as informações e tomar decisão com a falta delas. Certamente ele vai incorrer em erro. Um gargalo que a gente tem no pavimento de concreto é a não formação acadêmica de profissionais que entendam do pavimento de concreto. E por isso o IPOS foi muito assertivo em colocar disciplinas de pavimento de concreto dentro desses cursos de engenharia de pavimentação, engenharia de infraestrutura e também engenharia rodoviária, porque assim a gente consegue suprir essa deficiência dos cursos de graduação através de um curso de especialização. tá certo. E o pavimento de concreto vem cada dia ganhando mais força no Brasil, né, Djalma? Nos últimos anos tem crescido muito a utilização, né? Tem algum dado de quantos por cento melhorou, vem crescendo a adoção do pavimento de concreto? Assim, eu me sinto muito feliz, né? Porque a gente conseguiu uma virada de chave começando aqui pelo Sul, né? Sim. Se você acompanhar aí na mídia, né? Principalmente os governadores, né? Têm colocado a respeito do pavimento de concreto, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná, né? Principalmente Paraná. Paraná já está com uma malha aí entre projetos, execução e já executados nos últimos 2 anos aí de quase 800 quilômetros, né? Então isso é muito gratificante para nós enxergarmos isso, né? Então assim, hoje da malha pavimentada brasileira, né? Pavimento de concreto ocupa aí de 2 a 3% apenas. Existe um prognóstico do DENIT, né, que é o nosso órgão máximo aí de infraestrutura no Brasil, de chegar isso até 10% de toda a malha pavimentada. Né? A gente sabe que a malha pavimentada ainda é incipiente, só temos 15% do total a pavimentar, né? Mas o pavimento de concreto está conseguindo ocupar um espaço e tanto o DENIT como os órgãos estaduais, por exemplo, Santa Catarina, Secretaria de Infra, o Paraná, o DR, o Rio Grande do Sul, DAER e outros departamentos de infraestrutura também estão enxergando o concreto. Tudo muito legal, assim, que a gente começou aqui pelo Sul, né? Então, a gente está conseguindo replicar isso de forma muito positiva. Ô, Djalma, e agora a gente está falando um pouco essa questão de guerra, Oriente Médio, preço do petróleo subindo cada vez mais.
O pavimento de concreto, com toda essa situação, tende a ganhar mais visibilidade? Então, assim, obviamente no CAP, né, que cimento, asfalto e petróleo, tem sofrido mais porque é a matéria-prima principal que está sofrendo todo esse bloqueio em virtude da guerra. Mas não vamos negar que no pavimento de concreto também está tendo suas consequências, né? Por exemplo, o cimento, que é a principal do concreto, ele é produzido em fornos, né, que demandam de combustível de coque de petróleo. Mas a ABCP, junto com a indústria de cimento, tem feito muitas pesquisas e através do processamento a gente tem substituído esse coque de petróleo. Então a gente será impactado, mas muito menos do que o CAP. E obviamente vai ganhar mais competitividade econômica o pavimento de concreto com tudo isso que está acontecendo, né? Mas, sinceramente, né, espero que isso não vá longe, né, porque toda a cadeia produtiva acaba impactando. Porque, por exemplo, eu produzo o meu cimento e tenho que transportá-lo. Sim. Né? E aí esse combustível também vai impactar no custo. Então, todos nós estamos sofrendo com tudo que está acontecendo. Verdade. Ô, Djalma, aqui no Paraná foi feito bastante a técnica de white topping, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente como que funciona essa técnica, quais são os diferenciais. Então, assim, eu até abordei na palestra que eu fiz há pouco, né? Então, o que é o sistema white topping? É aproveitar o pavimento existente asfáltico, que chegou no final da sua vida útil, e em vez de arrancar toda essa capa asfáltica e parte da subbase, eu aproveito tudo que tem ali, né, esse pavimento asfáltico que está ali cheio de buraco, com fissuras, etc e tal, eu faço um tratamento superficial para deixar essa superfície plana, faço uma análise também de como é que está a estrutura e aproveito, sem praticamente tirar quase nada do que já existe, como camada de subbase para o pavimento de concreto. Então, resumindo, o pavimento asfáltico existente, em vez de eu tirá-lo, ele será subbase para o pavimento de concreto que será assentado sobre ele. Então é uma alternativa muito inteligente, por assim dizer, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu consigo diminuir o cronograma, eu não vou precisar de muito bota fora para retirar esse material, né? Porque isso acaba virando um passivo ambiental, né? E eu acabo recuperando toda a capacidade de rolamento aí na sua plenitude de 20 anos no mínimo que o pavimento de concreto proporciona. Uma dúvida que eu tenho, principalmente a questão do white topping, é um processo ágil, rápido de ser executado? Então, assim, como toda obra de engenharia, né, eu preciso avaliar, fazer um projeto adequado, né, avaliar como é que está esse comportamento do pavimento existente para dimensionar o pavimento de concreto e executar. Mas sim, eu consigo ter um processo bastante ágil, né? Hoje nós estamos com empreiteiras bastante qualificadas que já estão executando, principalmente aqui no Paraná, né? Então a gente consegue realmente ter um ganho bastante significativo de cronograma. Eu vejo que o pavimento de concreto aqui no Brasil está muito atrelado a rodovias, mas em vários locais do mundo, não precisa ir muito longe, por exemplo, em Montevidéu, no Uruguai, eles usam muito nas cidades. Como é que está sendo a experiência nas prefeituras? Já está sendo iniciado esse processo? Não somente em prefeituras, na área privada também, a área de loteamentos, né? Então a ABCP, junto com outras entidades, há 4 anos atrás, né, a gente fez uma pesquisa bastante aprofundada, principalmente na América Latina, começamos aí Uruguai, Argentina, Colômbia e também no México, né? Vendo que eles estavam utilizando o pavimento de concreto em vias urbanas, seja privada e seja pública. Tropicalizamos essa tecnologia para o Brasil, né? O Brasil tem dimensões continentais, então a gente precisa avaliar, né, tudo isso. E sim, e novamente, né, o Sul, né, começou com esse processo, nós já temos bastante vias urbanas sendo executadas no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. Evidentemente que é um processo diferente do pavimento rodoviário. Enquanto no rodoviário, a própria empreiteira que vai fazer a rodovia, ela faz o seu concreto lá no canteiro, né? No pavimento urbano isso é produzido por usinas comerciais. Então isso nos dá uma incumbência de azeitar, né? Preparar a cadeia produtiva para o pavimento urbano. A mão de obra também é muito diferente, então a gente está nesse processo. Muitos acertos, alguns erros também, mas a gente está acompanhando e está municiando de informação, que é o papel que a BCP tem, né? De poder ensinar esse processo. Então está num processo evolutivo bastante interessante.
Uma coisa que é interessante também, né, ô Djalma, são os corredores de ônibus nas grandes cidades, né? Certo? A grande maioria é em pavimento de concreto, né? Isso. E principalmente, inclusive, os órgãos financiadores já têm direcionado, não exatamente para pavimento de concreto, mas têm procurado colocar que querem pavimentos que durem no mínimo 20 anos. Aí o pavimento de concreto se enquadra bem. E por quê? Porque o corredor de ônibus ele é um fluxo, tem um fluxo de veículos extremamente canalizado. E tem muitas paradas. Nessas paradas de ônibus, né, eventualmente cai um pingo de óleo. Tem o esforço cisalhante, né? Então da torção da roda Do também. tracionamento, por exemplo, Exato. ele faz a parada e depois ele tem que tracionar para andar, né? Então, nesse tipo de situação, o pavimento de concreto ele se enquadra muito bem. E aí nós estamos num local que já tem mais de 200 quilômetros de corredores de ônibus executados, inclusive virou produto de exportação, que é a cidade de Curitiba, né? Pois é, essa questão que tu falou, muito interessante, assim, dos olhos e tudo mais. Antigamente, as cabeceiras das pistas dos aeroportos tinham que ser de concreto, porque os motores eles não eram tão eficientes e no processo de acelerar os motores derramava-se muito óleo. Sim. Então isso agredia muito o asfalto, né? Uhum. E da mesma forma ainda tem nas posições de estacionamento dos aeroportos, a gente tem a predominância absurda de pavimentos de concreto. Que vai exatamente ao encontro de que você acabou de falar, né? Então, esses locais são muito agredidos, né? No caso, o pavimento asfáltico e o pavimento de concreto. Pelo pingo de óleo, ele é inerte, pelo próprio tracionamento, ele tem uma resistência que assimila melhor esse tipo de situação e aí ele é extremamente adequado para essa situação. E hoje no Brasil, como é que está a nossa tecnologia? A gente pode dizer que é comparável com os países de fora? Olha, nós estamos ainda numa curva de aprendizagem, né? Eu acho que a gente está num processo muito interessante, como eu te falei, já tem bastante empreiteiras, equipamentos adequados, porque o equipamento ele confere conforto de rolamento. Quanto mais sofisticado o equipamento, eu acabo eliminando mão de obra, né, que está bastante escassa. E esse Então, equipamento a gente já está produzindo no país já? a maioria, eu digamos que praticamente todos são importados, Certo. né? São pelas grandes empreiteiras têm importado, principalmente da Alemanha, Estados Unidos, que são onde se utiliza mais pavimento de concreto no mundo e obviamente eles acabam fabricando. Só que as empreiteiras estão com esses equipamentos no Brasil, né? E já estão utilizando com bastante sucesso. Então eu acho que a gente ainda, claro, a gente não pode se comparar com esses países em termos de número de obra e número de equipamentos. Mas o que nós já temos hoje, já estamos mostrando bons resultados. Já estamos no momento ideal? Não. Né? E, inclusive isso até dá mais, digamos assim, importância para o trabalho que a entidade que eu trabalho faz. Né? Isto é, a gente ainda tem que qualificar melhor essas empreiteiras, porque não adianta você colocar uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir uma Ferrari. Então, não basta ter o equipamento adequado, tem que saber utilizá-lo. E é isso que a gente está trabalhando para cada vez mais a gente ganhar. Mas já estamos no caminho. Tá certo. E uma última pergunta aqui que eu queria te perguntar, ô John. Para quem quer se especializar em pavimento de concreto, a pessoa que quer fazer da área de pavimentação, quais as dicas, os conselhos que você dá? Estudar. Né? Eu acho que assim, eu acho que o IPOS ele está bastante assertivo na oferta de cursos de engenharia rodoviária e engenharia de pavimentação. Ou a vocês, né, através do IPOS da coordenação, enquadraram bem o pavimento de concreto nisso. A gente aborda projetos, a gente aborda execução, a gente aborda manutenção. E novamente, né, o engenheiro da área de infraestrutura, ele só vai tomar uma boa decisão se ele tiver municiado de informação. E é isso que o IPOS, com muita propriedade, tem feito e a gente humildemente tem colaborado com isso. Muito obrigado, John. Valeu.